Oi, tudo bem? Hoje eu vou gravar o relato do parto. Então eu tô sumida, já faz uns 40 dias mais ou menos. Eu vou tentar resumir o porquê. Bem, depois que eu gravei meu último vídeo, né, que foi numa terça, eu deixei ele pré-programado para ele entrar no ar na quarta-feira de manhã. E na quarta eu ganhei meu bebê, então vou tentar resumir que aconteceu muita coisa. Qualquer coisa eu vou dividir em duas partes, eu não sei ainda. Então, na terça eu tive consulta com a minha médica e eu tava super bem, tava tudo muito bem. Ela falou que provavelmente ia nascer naquela semana, eu tava com 38 semanas. E a minha mãe brincou, bem que podia nascer na quarta, né, que no dia seguinte. Mas pelo que minha médica falou, que provavelmente não ia nascer no dia seguinte, né? Porque ainda não estava tão favorável. Também percebi que não ia nascer no dia seguinte, pelo menos o que eu achava. Então, na quarta de manhã, eu acordei meio enjoada. Aí eu pensei, normal, eu tô grávida, normal, não consigo comer direito. Me deu um pouco de ânsia. E daí eu nem comi direito. Aí do nada eu comecei a ficar com frio. Não era um dia muito frio, tava um dia normal. E eu fiquei com frio. Aí eu decidi me deitar no sofá. Só que eu tava com frio, então eu busquei um casaco, coloquei uma coberta e fiquei deitada, porque eu pensei, tô cansada, então eu vou deitar um pouco. E eu fiquei lá deitada. De repente eu começo a tremer. Eu fiquei tremendo. Eu pensei, isso não é normal. Aí eu pensei, vou ver se eu tô com febre. Eu peguei o termômetro, medi, não mostrou febre, eu tava com temperatura normal. Só que eu comecei a tremer cada vez mais. A minha começou a bater um desespero, porque eu tava sozinha em casa com meus outros 2 filhos, né? E comecei a chorar de desespero, porque eu tava tremendo demais, assim, de bater o queixo, ficar assim, mas assim, tipo, batia, eu não conseguia parar de tremer. Era um tremor muito forte. Aí eu comecei a entrar em desespero, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aí me deu um desespero, eu pensei, imagina se o bebê nascer aqui e eu tô sozinha. Comecei a chorar e a minha filhinha de 2 anos perguntando o que estava acontecendo. Ela ficou bem desesperada de me ver passando mal. E eu comecei a tremer, era tipo umas 8h30 da manhã. E eu tava com frio, eu tava com muito frio e tremia. Eu acho que eu nunca tremi tanto na minha vida. E eu tava desesperada, eu não queria ligar pro meu marido, que ele ia ter um dia cheio, né? Então a gente fica assim, não vou incomodar. Não tinha como ligar pra minha mãe. E sei lá, eu não queria incomodar ninguém. E eu comecei a ficar desesperada. Eu queria minha mãe, eu queria meu marido, mas não queria incomodar ninguém. E minha filha perguntando o que eu tinha, eu tava chorando e desesperada e tremendo. Aí chegou uma hora, umas 10 horas da manhã, 10h30 por aí, eu não lembro mais que horas que era. Aí eu precisei levantar pra ir no banheiro. Eu ainda tava tremendo muito, mas muito mesmo. Eu fui levantar do sofá e eu não consegui levantar de tanto que eu tava tremendo. Eu levantei tipo toda agachada e tremia e quase não conseguia andar. Aí eu comecei a chorar mais ainda, porque imagina, eu tava grávida com 2 crianças pequenas em casa e eu não conseguia nem andar direito de tanto que eu tremia. Aí eu peguei o termômetro, fui pro banheiro, voltei, eu liguei pra minha irmã chorando, pedindo pra ela vir aqui pra casa, porque antes eu tinha falado pra ela, eu acho que eu tinha mandado um WhatsApp pra ela falando,
quanto tempo você demora pra vir pra minha casa? Que eu acho que talvez o bebê nasça hoje. Ela falou, acho que uns 20 minutos, uma hora, porque hoje eu fui de carro pro trabalho. Então eu liguei pra ela chorando, falando que eu não tava bem, se ela podia vir. Eu também mandei mensagem pro meu marido falando que eu não tava bem, que eu não tava me sentindo bem. E daí eu medi minha temperatura de novo. Daí tava 38,8. Tava alto, tava com febre. Aí eu liguei pro meu marido, aí ele falou assim, e naquele dia ele não. Ele justamente saiu de ônibus, não tinha ido de carro. Mas por sorte um amigo dele trouxe ele pra cá de carro. E eu fui tomar banho. Porque eu pensei, talvez o banho me ajude a relaxar e tudo mais. Então eu fui pro banho. Enquanto eu tava, liguei um desenho pra minha filha, pra ela ficar vendo enquanto eu tava debaixo do chuveiro. Meu outro filho, ele ficou tranquilo. Por sorte, eu tinha dado todos os remédios dele já. Aí meu marido chegou, né, perguntou o que você tá tendo. Eu falei assim, eu não sei, eu tô com febre, eu tô tremendo demais. Aí ele, será que você tá tendo bebê? Eu falei assim, eu não sei, tá tudo muito estranho, isso não tá normal. E eu tentando falar com minha médica, não sei porque naquele dia o número dela deu inexistente, sei lá, deu tudo errado. Eu não tava conseguindo falar com minha médica. A gente tentou falar com minha mãe, só que a gente não conseguiu falar com a minha mãe. Daí a gente, por sorte, acabou conseguindo falar com a secretária minha médica e ela me mandou ir pro hospital. E daí lá eles eram pra ligar pra ela pra ver o que eu tinha, porque não... Ela até se assustou porque ela tinha me visto no dia anterior, eu tava super bem, e de repente do nada eu fiquei super mal, assim, tipo uma febre muito alta. Eu fiquei no banho, né, tentando relaxar, até minha irmã chegar. Aí eu peguei minha mala da maternidade, peguei tudo e eu fui pro hospital. Eu não tomei nenhum remédio. Depois que eu tomei banho, o tremor passou. Só que aí, enquanto eu tava indo pro hospital, eu liguei... Antes de ir pro hospital, eu liguei pra minha doula, né? Que ela mora em outra cidade, pra ela perguntando, eu tô assim, assim, assada. Ela falou assim, provavelmente você não tá em trabalho de parto. Mas eu tava assim, apavorada. No carro, eu medi minha temperatura, eu tava com 39 graus quando eu tava indo pro hospital. É muito alto. Aí eu cheguei no hospital, demorou até eu ser atendida, tipo, até vi um médico, que estavam todos os médicos em cirurgia e tudo mais, os plantonistas, obstetras. Daí, quando ela me avaliou, era acho que já quase meio-dia, 11h30 por aí. Tava com 38,9, alguma coisa assim. Aí ela ligou pra minha médica e falou, ela tá com febre, o bebê tá com o coração acelerado. E no mais tava tudo bem, só uma febre muito alta. Aí minha médica mandou que eu era pra fazer um monte de exames. Então eu fiz exame de sangue, um ultrassom com Doppler e acho que era só. Aí ela depois queria um cardiotoco. Também me pediu pra coletar meu sangue e fazer um exame de urina. Então a primeira coisa que eu fiz, eu coletei exame de sangue e de urina pra ver por que a febre, né? E aí eu coletei os exames, voltei pra médica de plantão que tava me atendendo. Aí ela viu que tava... daí ela viu que os exames deram normais e mandou eu ficar no soro com remédio pra febre. Aí nisso eu já tava com muita fome. Aí o soro começou a fazer efeito, comecei a me sentir melhor. E nisso a minha mãe ficou... Meu marido me trouxe pro hospital. Aí ele me acompanhou até
mais ou menos meio-dia. Às 1 ele tinha um compromisso que eu falei pra ele não faltar, né? Daí minha mãe, no meio desse tempo, a gente conseguiu falar com minha mãe, então minha mãe veio ficar comigo lá no hospital. Aí eu tomei soro, minha febre baixou, aí os batimentos do bebê voltaram ao normal. Só que tudo isso demorou muito tempo, sabe? Depois disso, eles mandaram fazer um ultrassom. Até eu fazer o ultrassom demorou mais um tempão, assim. Porque antes de mim tinha um monte de gente, né? Como era emergência. Tinha gente na minha frente e também tinha uma outra gestante. E a outra gestante foi... Ela também estava de 38 semanas, que nem eu. E quando eu tava lá esperando pra ser chamada pro ultrassom, o marido dela sai desesperado porque o ultrassom deu que ela tinha perdido o bebê dela. Que é uma coisa muito triste. E nossa, foi triste de ver isso. Depois chamaram outra pessoa e depois me chamaram. Por sorte, no meu ultrassom deu tudo bem. Que tava tudo bem com o bebê, que o Doppler deu tudo normal. Então eu fiquei mais tranquila. E nisso já era quase 3 horas da tarde. Eu tava morrendo de fome. E daí minha mãe falou pro meu pai trazer alguma coisa pra gente comer. E ele acabou trazendo só um pãozinho pequeno. E aí eu acabei comendo um pãozinho pequeno e fiquei tomando água, né? Aí a médica uma médica de plantão falou assim, ó, a gente vai te internar porque você vai ficar em observação por causa dessa tua febre, porque teu exame de sangue, de urina deu praticamente normal. O exame de urina deu um pouco alterado, mas é porque eu tava usando um creme vaginal. Então, aí, por isso, né? Mas o exame de sangue tinha dado normal e a gente não sabia de onde que era a febre. Então eu ia ficar internada pra ficar em observação e iam colocar o cardiotoco em mim e iam começar a induzir meu parto, né? Iam tentar talvez induzir meu parto. Aí eu liguei pra minha doula falando isso, ela falou, então talvez mais tarde eu vou pra aí, talvez à noite, né? Aí minha médica, eu ia passar umas 5 horas da tarde lá no hospital pra ver todos os exames, pra ver como é que estavam os resultados. Então eu subi pra sala de parto, era umas 3h30, 4 horas. Aí chamaram minha atenção que eu não era pra ter comido, que eu era pra ter ficado em jejum, mas eu tava com fome, tava com dor de cabeça, porque eu já não tinha tomado café da manhã, não tinha almoçado. E eu pensei, se eu tiver parto normal, eu não posso ficar sem nada, né? Então, eu acabei comendo uma coisa bem puxão de orelha, mas tudo bem. Aí me deram soro com penicilina, porque o exame do cotonete tinha dado positivo. E minha médica pediu pra ele já começar a induzir meu parto. Então assim que terminou a penicilina, eles colocaram ocitocina. E me colocaram no cardiotoco. Aí eram umas 6 horas, minha médica chegou. Aí ela... pouco antes das 6 ela chegou. Aí ela olhou os exames, falou que todos os exames deram normais, que ela não sabia de onde que estava vindo a febre. E aí ela olhou o cardiotoco e o cardiotoco acusou que estava tudo bem com o bebê, mas ele estava começando a economizar energia. Tipo, na hora que eu estava tendo contrações, o batimento geralmente do bebê se altera. E no meu caso, ele estava mantendo o batimento cardíaco, como se ele estivesse guardando oxigênio ou guardando forças. Pelo menos foi o que minha médica me explicou. Então a gente começou a desconfiar que talvez a infecção tivesse com o meu filho, com o meu bebê, e que talvez ele tivesse com a infecção e por isso eu estava com febre, ou o líquido estava com uma infecção, ou a placenta, ou meu útero. Então a gente ficou com medo.
A minha médica também ficou com medo, porque a gente não sabia da onde que estava vindo a febre. Não tinha explicação. Não tinha explicação nenhuma mesmo. E a gente estava assustado porque antes de mim uma mulher tinha perdido o bebê. Então minha médica estava falando assim, tava um clima muito estranho no hospital. Que eu fui ter meu bebê. E aí ela falou assim, ó, não vai dar pra induzir o parto, porque teu bebê vai sofrer muito nessa indução. E eu pesquisei bastante sobre indução e eu sabia do risco que era induzir, porque você pode causar um sofrimento fetal. E como a gente não sabia onde que estava a febre e nem se meu bebê estava começando a sofrer, ela falou assim, ó, eu não queria, mas vai ter que ser cesárea. Daí eu falei, mas eu comi, eu não tô às 8 horas de junho, eu acabei comendo alguma coisa às 3 horas da tarde. Ela falou, não tem problema. Eu falei assim, comi só um pãozinho, né? Ela falou, não tem problema. Eu fiquei muito assustada, porque como eu não sabia onde que era a infecção, eu fiquei com medo de eu pegar uma infecção generalizada, porque podia estar no meu útero. Eu fiquei com medo do meu bebê, de perder ele ou de dar alguma coisa, porque se ele tivesse com a infecção, ele teria que ir pra UTI. E era a última coisa que a gente queria, porque meu primeiro filho ficou 40 dias na UTI neonatal. E não é a melhor coisa ter um filho na UTI neonatal. É uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Então eu fui pra sala de parto pra sala de cirurgia, né? Morrendo de medo. Porque eu já tenho medo de fazer cesárea. E eu tava com medo. E porque eu não sabia se eu ia sair bem da cirurgia, eu não sabia se meu filho ia sair bem da cirurgia. Eu tava assustada, eu tava tensa, porque eu passei a manhã inteira passando muito mal. E pra uma cirurgia, não sabendo se você vai acabar indo pra UTI ou teu filho acabar indo pra UTI, assusta e muito.